Meu nome é Seto Raiva e quero pedir para você se inscrever-se no canal do Vini da Jogo. Daí jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de filme que eu assisti. E o filme que eu assisti foi Megamente, né? Filme de 2010. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos, né, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Esse filme foi lançado, né, dia 3 de dezembro de 2010 no cinema, né? E ele tem 1 hora e 35 minutos de duração. E ele é uma mistura, né, de aventura, animação e comédia. E ele vai ter a direção, né, do Tom McGrath, que também participou, né, de outras animações como Madagascar, Os Pinguins de Madagascar e O Poderoso Chefinho. E temos o roteiro, né, do Alan J. Screwcraft, que é conhecido, né, por esse filme do Megamente e também do filme Megamente, né, o Botão da Destruição e também Megamente, né, o Sindicato da Perdição. E temos também como roteirista, né, o Brent Simons, que também é conhecido por esses filmes, né, Megamente, o Botão da Destruição e Megamente, né, o Sindicato da Perdição. E temos também, né, um ator que participou fazendo as vozes, né, nesse filme, que foi o Brad Pitt, né, que é um ator muito conhecido que participou de filmes, né, como Clube da Luta, Troia e Senhor e Senhora Smith. Esse filme, né, ele vai contar basicamente a história, né, do Megamente e do Metro Man, que basicamente eles vão ter uma história bem parecida com o Superman, né, onde o mundo deles estão acabando e mandam, né, eles mandam o último bebê, né, embora. Tanto que eles falam alguma coisa, né, pro Megamente, só que ele não consegue ouvir, né, antes de ser mandado embora. Só que eles dão um peixe pra ele, né, e falam que esse peixe vai ser o criado dele, né. Então, basicamente, ele entende que o nome do peixe é criado, né, e chama ele assim de criado. E, basicamente, ele iria, né, cair em uma casa de uma família muito rica, né, só que aconteceu que a nave do Metro Man bateu na dele e fez com que ele fosse parar em um presídio, né? E lá no presídio eles começou a ser criados junto com os bandidos, né? Onde os bandidos mostraram que tudo que é certo era errado e tudo que era errado era certo, né? E basicamente ele ficou preso durante um tempo, né, da sua vida. Quando ele teve chance, né, de ir para a escola, e lá foi a mesma escola, né, que o Metro Man estava, né? Então basicamente eles ficaram meio que rivais na sala de aula deles, né? E basicamente todo mundo era fã do Metro Man, porque o Metro Man podia fazer de tudo, voar, soltar raios, ele basicamente era o Superman. E o Megamente ficou meio com a inveja dele, só que falou, né, que ele poderia fazer tudo aquilo, mas sem seus poderes, né, construindo máquinas, né, porque ele era muito inteligente para construir robôs. Só que ele tinha peças, né, as peças deles, né, basicamente era sucata. E ele tentou fazer uma pipoca, né? Só que ele tacou fogo na sala e o Metro Man ajudou e tal. E ele foi expulso da escola, né? E basicamente ele decidiu, né, que tudo que ele fazia estava errado. Então era porque ele tinha um talento, né, para fazer coisas erradas. Então ele iria virar um super vilão, né? O vilão do Metro Man. E assim, né, começou a rivalidade deles, né? Que um foi lutando contra o outro, né? E sempre, né, o Metro Man, o Megamente, né, perdendo, né, para o Metro Man. Até que criaram, né, o dia do Metro Man com uma estátua e tal, por ele ser um herói que salvou tantas e tantas vezes, né, a cidade de, de, de Metro City, né? Só que o Megamente sempre erra e chama a cidade de Metrópolis, né? Ele sempre erra algumas palavras, né, como se não fosse desse mundo. E nesse mesmo dia, né, o Megamente decidiu atacar, né, a cidade, o Metro Man, né, na cidade de Metro City. E acabou, né, que eles foram, né, para uma luta onde ele conseguiu prender, né, conseguiu enganar o Metro Man e sequestrou, né, uma jornalista que ficava ali parecendo muito com a Lois Lane, né, sempre em situações de perigo, sabendo que o Metro Man iria salvar. Só que dessa vez, né, ele conseguiu enganar e mandou ele para o lugar errado, e era um lugar todo de cobre, né, que ele não sabia que era a fraqueza, né, do Metro Man. Então ele deu o raio de destruição e acabou que ele matou, né, o Metro Man, que sobrou só o esqueleto. E ele não esperava isso, né? Porque basicamente ele sempre pensou que o Metro Man iria frustrar seus planos, né? E nunca ele iria vencer. Só que ele ficou até assustado com sua vitória. Então ele começou a fazer várias e várias coisas na cidade, né? Roubar as coisas, quadros, roubar dinheiro e tudo. Só que estava muito triste na vida dele, porque basicamente não tinha ninguém, né, para lutar contra ele, né? Para tentar impedir ele, já que ele era o ser mais poderoso que tinha ali naquela cidade. E como ele era um ser gigante, né, da cabeçona azul, ele começou, né,
Ele criou uma máquina, né, onde ele pudesse se transformar em outras pessoas, né, para poder andar livremente da cidade sem ninguém saber quem é ele, né. Então ele começou, né, a conversar com a repórter, né, na figura do rapaz lá. E esse rapaz, né, ele começou que meio que eles começaram a ter um romance, né. Só que basicamente ele não era um cara mau, né. Só, tipo, coisas que aconteceram na vida dele que levaram, né, ele a ficar malvado. Só que em meio a tudo isso, né, ele tinha tido uma ideia, né, de construir um novo super-herói, né, para que ele fosse um vilão. Só que com o passar disso, né, mesmo depois de ter feito isso, ele já tinha pensado, né, que não queria mais ser um super vilão, né. Então ele criou o herói Titã, né, que até ele fingiu que ele era de uma galáxia lá, que tinha um professor que ensinava ele, né, o que devia fazer, o que devia não fazer, né, que era o próprio Megamente. Só que aí ele não queria, né, mais ser vilão, né, porque ele estava apaixonado. Só que ela acabou descobrindo, né, de uma forma meio trágica, né, que ele não era o rapaz, né, que ele era um vilão, que ela estava namorando com o Megamente, né, e ela terminou tudo ali, né. Mas basicamente, né, o Megamente e ela, né, estavam apaixonados. Então, basicamente, eles iriam, né, eles gostaram um do outro, né, mesmo sendo muito diferentes, né. Uma que era cobria o herói e outro, né, que era o vilão. Então, né, o rapaz, né, que tinha sido o Titã, escolhido para ser o Titã, era um rapaz que ele era, né, o câmera dessa repórter e era muito apaixonado por ela. E também com uma coisa que acontecia, né, que ele não era uma pessoa boa. Ele mesmo, ele não, nunca tinha feito nada de mal porque ele não tinha nenhum poder para fazer isso, né? Ele era apenas um cameraman, né? Então aconteceu que ele começou, né, a decidir virar vilão, né? Já que tudo que ele queria fazer era para impressionar ela, né, para ela namorar com ele. Então ele começou a roubar, né, dinheiro, videogame, essas coisas assim. Então a única chance dele fazer, né, de chamar a atenção dele, né, foi que ele chamou ele pra lutar, né, porque ele falou que tinha beijado já ela e não sei o que. Então eles tiveram que lutar. E nesse meio tempo, né, que eles descobrem, né, que eles não conseguem derrotar, porque ele ficou tão forte como o Metro Man, eles descobriram que o Metro Man estava vivo, né, ele forjou a morte dele, só que ele não queria mais ser herói, porque era muito chato, todo dia ter que salvar todo mundo e não sei o que, e queria, né, que a cidade caminhasse com suas próprias pernas. E mesmo assim, ele não foi lá, ele não ajudou, né? Mesmo sabendo que a cidade estava em perigo. Só que a cidade estava toda destruída, né? O Titã, ele quebrou tudo ali, virou um vilão perverso, né? E muito poderoso. Só que aí ele teve uma ideia, o Megamente, né? Ele construiu uma armadura, né? E fingiu que era o Metro Man e expulsou ele da cidade, né? Só que no fim ele acabou falando, né, o nome da cidade de Metrópolis, né? E o Titã se ligou que a única pessoa que falava assim, né? Era ele, né? Que todo mundo chamava de Metro City, né? E ele chamava de Metrópolis. Aí voltou, né? Quebrou o aparelho. Só que aí o que eles tiveram que fazer, né? Foi a repórter e o Megamente se juntar, né? Perceberam que eles estavam apaixonados e fizeram um plano, né? Para enganar o Titã, né? E tirar os seus poderes. E assim, né? Ele foi preso, né? Como se fosse o vilão da cidade agora, né? E o Megamente, né? Realmente parou de ser o vilão da cidade e começou a usar suas construções, né? Suas coisas para ajudar a cidade mesmo, né? E deixar de ser um vilão ali, já que ele nem queria ser um vilão realmente, né? Na verdade, foi as coisas que aconteceram com ele, né? Que levaram ele para esse caminho. Esse é um filme muito bom, galera. Eu gostei bastante, né? Desde o começo eu fiquei pensando que o Metro Man seria o vilão, né? Mas basicamente ele foi só um cara que desistiu e não quis, né? Continuar sendo super-herói. Dava pra ver que o Megamente ele tinha uma coisa boa nele, né? Ele não era essa maldade toda, né? Sempre com a ajuda do seu criado, eles construíam várias máquinas, né? Só que agora é mais para ajudar a cidade do que para destruir. E é um filme muito bom, muito legal, né? Eu aconselho a vocês que ainda não assistiram, que assistam, que é um filme muito bom. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Se puder também dar uma força lá nas minhas redes sociais, vou ficar bastante agradecido. E também se puder passar, né? Lá na playlist que tem vários e vários filmes lá e assistir, né, uma resenha aí que eu tenha feito de algum filme que vocês gostam. Então é isso, galera. Daí jogo.